boas-vindas, aqui é Yuri, sejam bem-vindos a mais um Save Point, dando continuidade às histórias do On The Way To A Smile. Se essa é a primeira vez que você está aqui na Moogles Cave, se essa é a primeira vez que você está vendo um Save Point e você não sabe do que eu estou falando, On The Way To A Smile é uma novel oficial de Final Fantasy VII que conta a história de todos os personagens do momento em que acaba o jogo para aquele personagem até o início do Adventure Children. Ou seja, conta tudo o que aconteceu com todos esses personagens, mostrando um lado dos personagens que a gente não conhece, normalmente explorando as fraquezas deles e etc. Diferente do que algumas pessoas acham, o livro não conta com episódios de cada personagem individualmente. Os episódios que tem dentro do livro o Denzel, que é aquele personagem que só é apresentado pra gente dentro do filme, o Adventure Children, a Tifa, o Barrett, Nanaki, que é o Red 13, a Yuffie e a Shinra. Aí o pessoal tava me perguntando muito, mas não aparece Vincent, Cid, etc. Então, o Vincent eu ainda não vi, sendo bem sincera. Eu li os 3 primeiros, eu li o da Yuffie, porque eu sou desesperada, só que eu não vi o Vincent até então. Só, tipo, bem no iniciozinho, quando eles ainda estão se despedindo do pessoal. Já o Cid, ele tem uma participação muito importante dentro do capítulo do Barrett. Então, a gente vai ter meio que uma visão do que aconteceu com o Cid depois que todo mundo já, se separou. E antes de eu começar a falar do episódio do Barrett, eu quero fazer uma correção ao vídeo passado, em que, quando ele tá se despedindo da Marlene, eu falo que ele já tem uma prótese com o formato de uma mão, ele não tem mais uma metralhadora, mas na verdade eu entendi errado. Na verdade, ele ainda não tinha uma prótese no local da mão, ele ainda estava usando uma metralhadora. Rolou uma dificuldade assim na hora da tradução, desculpa aí, acho que todo vídeo vai ter eu corrigindo alguma coisa que eu li e entendi errado no capítulo anterior, mas vida que segue. E o capítulo do Barrett começa no exato momento em que ele está deixando o Seven Heaven, depois de ele ter conversado com a Tifa e ter passado o seu último dia ao lado da sua filha Marlene. E no capítulo da Tifa, quando ele está saindo do Seven Heaven, dá muito a entender que ele já tem um plano, que ele já tem um objetivo, que ele está saindo de lá por algum motivo, quando na verdade não é nada disso, ele só pretende ter uma jornada em busca de resolver as cenas do passado. A ideia dele de fazer isso sozinho ou andando pelo mundo é que quando ele tá ao lado da Marlene, ele não pensa nessas coisas. Estar ao lado dela é um local calmo, onde tá tudo bem. Só que ele, assim como a Tifa, ele ainda carrega o peso da culpa, não só pela morte de milhares de pessoas que ele não conhece e que ele acabou destruindo as vidas por conta das explosões mal calculadas dos reatores, mas também como a dos seus melhores amigos e companheiros, que é o Biggs, o Edge e a Jessie. Depois de metade de um ano, a Geostigma se espalhou por toda a Midgar e nisso todos os reatores que ainda existiam de energia Mako foram completamente desligados. Então o Barrett ele começa a se questionar qual a finalidade dele num mundo sem batalhas, num mundo sem guerras, num mundo sem brigas. Ele se tornou uma arma, ele quis se tornar uma arma, tendo em vista tudo que aconteceu na vida dele, com o passado com a Shinra, com a destruição de Corel, ele se propôs aquilo. Mas será que para um mundo que não tem mais batalhas, existe um lugar para ele? E a ideia dele é procurar algo para fazer, algo para se redimir. Só que no caso ele tem uma forma diferente de lidar com essa massa de culpa que ele carrega. No caso da Tifa, a gente viu que ela começou a ter muitas crises de ansiedade, ela começava a se sentir sozinha e ficava angustiada e preocupada por tudo. No caso do Barrett, ele tem acessos de raiva, do qual ele não consegue controlar. Ele conta que tem momentos em que ele vai para florestas atrás de monstros só para poder começar a descontar toda a raiva e ódio dele por motivo nenhum. Ele não sabe o que fazer, então ele sai matando monstros em florestas porque sim. E ele não quer aquilo, porque ele se sente se tornando um monstro. Ele fica frustrado e com medo porque
ele não tá muito melhor do que os monstros, ele não quer ser mais aquilo, ele sabe que ele precisa mudar. Então ele vai pra Corel pra falar com o cara que fez a primeira prótese dele. É um velho chamado Sakaki, desculpa. E nisso tem um pequeno flashback, um pouquinho das lembranças e das memórias do porquê ele optou por ter aquela metralhadora no braço dele ao invés de uma prótese normal. Ele tem toda a lembrança de que ele já foi uma vez ver esse cara. Quando ele foi, ele pediu uma prótese. O cara tentou fazer uma prótese de mão mesmo pra ele, e ele falou que ele não queria aquilo, ele queria algo para poder lutar contra a Shinra, poder defender as pessoas. Então ele tentou fazer várias outras coisas, ele tentou colocar gancho, ele tentou colocar um monte de coisa e nada agradava o Barrett. Então o cara cansado falou: quer saber de uma coisa? Tá isso daqui. E ele deu meio que um suporte onde o Barrett poderia encaixar qualquer tipo de arma. E aí ele poderia ir trocando. E foi assim que ele seguiu desde então. A ideia do Barrett em carregar a metralhadora era sempre se lembrar de que ele seria uma arma. Eu não sei explicar, porque tipo, não deixa claro os pensamentos dele. Então é meio que uma interpretação. Em muitos casos do livro é uma interpretação do que os personagens estão sentindo. Então por isso que eu tô tendo algumas dificuldades pra traduzir, etc. O que eu vi do Barrett é meio que tipo: eu vou colocar essa metralhadora aqui no meu braço porque assim eu vou sempre me lembrar de tudo que a Shinra fez, não esquecer os motivos pelo qual eu tô lutando contra eles e vou continuar lutando pelo resto da minha vida, sabe? Então aquela metralhadora no braço dele é esse o motivo. Ele não pode se esquecer do porquê ele se tornou uma arma viva, digamos assim. Só que antes desse contexto da lembrança e tal, quando ele tá chegando em Corel, uma criança vem correndo, brincando, ela não percebe ele, na hora ela vem com tudo e bate contra a metralhadora do braço dele. E ele só sente o barulho e o impacto contra a arma. E quando ele olha, uma criança, ela tá com, tipo, ai, minha cabeça. E a mãe vê, e a mãe começa a ficar desesperada e fala: não, por favor, ele é só uma criança. Me desculpa, senhor, não sei o que, e sai desesperada. Sendo que o Barrett não fez nada. E ele fica tipo: eu não quero mais causar medo nas pessoas. Então ele vê que ele precisa mudar e ele precisa dessa prótese normal, digamos assim, né? Ele fala com o velho que ele não quer mais causar medo nas pessoas. O velho fala: ah, beleza, show. Na verdade tem todo um diálogo. E o velho fala: enquanto você espera eu fazendo sua prótese, vai lá com o meu sobrinho ajudar ele. O sobrinho dele tá trabalhando meio que uma mina de carvão. De volta, a galera de Corel voltou a trabalhar nas minas de carvão. Eles estão usando meio que um mini trem para transportar a comida. Só que trens e carvões não são tão rápidos quanto qualquer automóvel movido a Mako. Então o Barrett, ele vai todo o caminho pensando sobre: nossa, como esse negócio é lento. A Mako tinha suas vantagens, todas essas coisas começam a passar pela cabeça dele. Então esse cara, o condutor, ele começa a ter uma conversa com ele. O que deu a entender é que esses caras, todo o percurso que eles fazem, normalmente pode ser que eles sejam atacados. Então eles meio que querem o Barrett como um guarda-costas. Só que seria ainda mais interessante se eles encontrassem o covil daqueles monstros para matar todos de uma vez. E vai desenrolando uma conversa, quando no final eles são atacados por um monstro e o Barrett faz assim, pum, matou o bicho, tipo, muito rápido. E o Barrett tenta fazer até uma brincadeira de tipo: talvez o covil dos monstros seja eu. Apesar de ele fazer um sorrisinho de tipo: a galera fica meio, eu não sei explicar, é meio que tipo um certo desconforto, porque ele realmente dá medo, por mais que ele não queira. Então eles chegam numa pequena vilazinha onde eles vão trocar sacos de carvão por batatas? Não lembro do que era basicamente algum alimento. E nisso o Barrett começa a analisar toda aquela situação. Ele vê que as pessoas lá, apesar da dificuldade, apesar do retrocesso pro carvão, elas estão se dando até que muito bem, porque elas estão plantando a própria comida delas, elas estão com uma moeda legal de troca. Só que assim, Midgar não tá assim.
Em breve, será que as pessoas de Midgar vão passar fome? Porque onde as pessoas de Midgar vão plantar? Seria uma boa, uma moeda de troca com a galera de Midgar. Só que Corel fica muito distante de Midgar. Então o que ele poderia fazer? Nossa, mas se existisse tal coisa... A cabeça dele começa a pensar um monte de coisa. Ele começa a ter várias ideias. Ele começa a pensar, caraca, se eu fizesse isso, aquilo, nossa, a gente poderia fazer um câmbio, não sei o que. As pessoas não iam ter fome. Eu poderia ajudar nisso. Essa galera ia precisar de um líder, eu poderia ser o líder delas. E quando ele pensa, eu poderia ser um líder, ele lembra dos seus companheiros da Avalanche. Então toda aquela empolgação, aquela animação de fazer algo novo, de trazer algo bom para aquelas pessoas, morre com remorso da morte de todos os amigos dele. Enquanto ele está divagando nos pensamentos e então no remorso dele, ele escuta um senhorzinho falando com um dos caras que estavam no vagão que o Barrett veio. E esse senhorzinho tá desesperado, ele tá com a filha nas costas. A filha, ela tá com a cabeça meio mole, como se ela estivesse muito fraca. E ele nota que do braço dela está escorrendo um líquido preto, que é Geostigma. E ele tá lá se deparando com o mal do mundo, a nova crise, tá bem na frente dele e ele não pode fazer nada. Não é como a Shinra, que ele pode usar a metralhadora dele e atirar contra. A força bruta não funciona. Batalhas não adiantam contra Geostigma. Então ele vê o senhorzinho tá desesperado, falando, por favor, levem minha filha pra Midgar, eu preciso que ela vá lá, e aí ela vai ter uma cura, talvez ela possa sobreviver. Então os caras tentam argumentar com ele de que é perigoso o percurso até Midgar, tem monstros. Ele vê toda aquela situação e ele fica, como que eu falo para aquele senhor que mesmo que a filha dele sobreviva a todo o percurso e a viagem até Midgar, não vai adiantar nada, porque não existe cura pra Geostigma, nem em Midgar. Ele não sabe como falar isso e ele fica tipo, será que vale a pena eu destruir a esperança desse senhor de salvar a vida da filha dele? E ele fica matutando isso e ele decide que não vale a pena ele abrir a boca dele. Então o sobrinho daquele senhorzinho que tá fazendo a prótese dele, o Sakaki, ele começa a se perguntar, mas não é uma viagem muito longa até Midgar? Será que ela iria sobreviver? E aí o Barrett fica meio tipo, provavelmente não. E aí ele fica tipo, então por que a gente não avisa pro pai dessa menina que é muito melhor que ela passe os últimos dias da vida dela ao lado da família, em casa? E aí o Barrett fica, não cara, tipo, espera, não fala isso pro cara, você vai destruir a esperança dele. E de que adianta o cara ter esperança, sendo que a menina pode morrer na viagem, ela é longa, cansativa, tem monstros, os vagões não são um local mais adequado para você transportar alguém que está doente, então fica nessa discussão. E aí o cara decide que, por mais que isso vá matar e destruir as esperanças do senhor, é muito melhor que ela passe os últimos dias com a família dela. Então, na hora que o Barrett já tá 1000 graus, o pensamento, tipo, o que eu faço? Não adianta nada, porque naquele instante em que ele tá tendo toda aquela discussão, a menina falece. Ela simplesmente acaba morrendo. Não tem muito o que se fazer. Eles enterram o corpo da menina. O Barrett ajuda. O Barrett, ele ainda tenta conversar com o senhorzinho, porque ele é pai, ele consegue se colocar no lugar dele, e ele fala que qualquer coisa que ele pudesse ajudar, era só ele falar. Então aquele velhinho, ele começa ainda, eu servi no Gelnica, talvez se ele ainda voasse, eu poderia ter salvo a minha filha e tal. Se você não lembra o que é a Gelnica é uma das aeronaves da Shinra, mais especificamente a que carregava a grande matéria e que você pode ter acesso a ela pelo submarino, e que nela tem os experimentos mais bizarros que a Shinra já fez. Então eles ficam lá. E no caso, se não me engano, no Crisis Core, a Gelnica é a responsável por bombardear a terra natal do Angel. Então é ela que destrói tudo lá. Então ela é uma aeronave meio presente aí na história. O senhorzinho trabalhava nela e tinha a esperança de que ela pudesse salvar a filha dele. Nossa senhora, é estranho que tipo uma aeronave que tenha causado tanta destruição, alguém ainda tenha a esperança de que ela pudesse ser útil para o bem, mas tudo bem. E aí o Barrett, ele junta um pouco de forças para falar para ele que por mais que ele fizesse isso, não existia cura
em Midgar. Então, por mais que ele levasse a filha dele, não ia adiantar nada. Então o senhorzinho fica tipo, mas mesmo assim as aeronaves seriam uma coisa boa, porque evitaria os próximos. Aí o Barrett fica tipo, próximos o quê? Próximas vítimas. A minha filha não foi a primeira e ela não vai ser a última. Por mais que não exista uma cura em Midgar, talvez em algum lugar do mundo alguém esteja procurando uma cura, e ter aeronaves faria com que essa pessoa tivesse mais facilmente acesso aos doentes, ou aos doentes dessa pessoa. E então o Barrett fica, caraca, a galera já tá pensando nas próximas pessoas que vão morrer. O Barrett fica pensando sobre as airships, os usos da airship, os usos do Mako, a importância da airship, e que o mundo está mudando e que ele precisa mudar também. Agora, mudando completamente o foco da história, em outro ponto do mapa, vamos para Rocket Town, exatamente o que você está pensando. Vamos ao momento do Cid, a 160 pés abaixo do solo e criado há muitos anos antes. O Cid e a Shara estão procurando por óleo, eles estão tentando encontrar poços de petróleo num local não muito longe de Rocket Town. Ao que dá a entender, era uma base que já existia e que eles estão tentando fazer voltar a funcionar. Só que quando eles estão lá bombeando, eles finalmente veem um líquido preto subindo, porém, infelizmente, é só geógeno. Voltamos para o Barrett, mas não deixamos Rocket Town de lado, porque Barrett está em Rocket Town. Ele chega na cidade e ele vê umas crianças brincando e pensa, uau, olha, crianças, tem um espaço aí para um velho poder brincar com vocês? E as crianças saem correndo, desesperadas, e ele fica tipo, eu só queria ser um cara normal como qualquer outro e não assustar mais pessoas. É quando ele escuta alguém, uma voz familiar falando que eu acho que mesmo que você não tivesse uma metralhadora no braço, você continuaria sendo bem assustador. Ele não reconhece a pessoa e você também não vai reconhecer, porque ele era só mais uma das muitas pessoas que trabalhava na Highwood durante o Final Fantasy VII. Ele fala que ele tá lá trabalhando com o Cid, e aí o Barrett fica trabalhando com o Cid. Ele falou, nós somos pessoas do Cid, é o Cid, o que você acha que a gente tá trabalhando? Aí ele fica, em airships, e bingo! Então o Barrett vai atrás do Cid pra ver o que tá acontecendo. Ele meio que fez uma nova airship, depois de todas as tretas que aconteceu com a Highwood, que é basicamente uma nova Highwood. Só que ela não funciona porque não existe combustível pra ela, já que ninguém tá mais usando Mako. O Barrett vê o Cid vê o Barrett, e eles começam a conversar, começam a contar os babados, né, que tava acontecendo, o porquê o Barrett deixou a Tifa e o Cloud para trás. Ele conta do novo serviço de entregas do Cloud. Eles ficam conversando um pouquinho sobre isso, e o Barrett, ele se oferece pro Cid para poder ajudar de alguma forma com a criação da airship. É quando o Cid responde da forma totalmente delicada que só o Cid responderia, que é: como? Você não entende merda nenhuma sobre aeronaves. Ai, as frases do Cid são maravilhosas, eu adoro a forma que ele responde tudo neste livro. Apesar de ser um pouquinho difícil de ler o que o Barrett e o Cid falam por causa do linguajar deles. Normalmente o Barrett ficaria putaço pela forma que o Cid respondeu ele, mas na situação atual o Barrett não tá ligando muito. O Barrett conta pro Cid todos os benefícios que as airships, que as aeronaves poderiam trazer, como levar alimentos, transportar pessoas doentes, tudo isso baseado naquilo que ele viu em Corel, e começa a tentar instigar o Cid. E tipo, o Cid também tem essa vontade de ajudar as pessoas, mas como sem combustível? Então o Barrett começa a ficar tipo, a gente poderia pegar um pouquinho assim de Mako, um pouquinho. E o Cid fica tipo, sério? Eu tô ouvindo isso do líder dos Avalanches, do maluco louco que tava destruindo e tentando derrotar a Shinra loucamente por causa do uso de energia Mako, e agora você tá querendo usar energia Mako? E aí o Barrett fica tipo, a sensação dele é tipo, eu só quero fazer algo pra ajudar.
eu só quero ver as pessoas bem. E nisso ele começa a ter um acesso de raiva, onde ele começa a lembrar do Biggs, da Jessie, do Ed, e ele começa a bater contra a cabeça dele muito forte pra tentar tirar a visão dos amigos mortos da cabeça dele. E o Sid fica tipo, que inferno tá acontecendo de errado com você? E é nesse momento que eu pego o livro, porque eu achei muito pesada essa parte, e eu acho que ela é um dos pontos principais da história dele, e é por isso que eu decidi que eu preciso ler ela pra vocês, da mesma forma que eu fiz no episódio da Tifa, que eu li as partes que eu achei mais importantes e interessantes. Ele fala, eu não sei o que fazer, Cid, o meu passado é um campo minado de erros e falhas, mas eu tenho que ter feito algo de bom, certo? Mas o quê? O que é certo? O que tá errado? O que eu supostamente deveria fazer agora? Eu quero mudar, você sabe, mas talvez eu não esteja me permitindo. Talvez eu supostamente deveria passar o resto da minha vida com uma arma no lugar do braço, assustando criancinhas por onde quer que eu vá. Mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei de nada. Por favor, me ajuda. Me diga o que eu supostamente tenho que fazer. E tipo, imagine isso agora com a vozeirão do Barrett putaço, 1000 grau, enquanto ele atira para todos os lados do galpão aonde está a nova aeronave do qual o Cid está construindo. Aí o Cid para, olha e fala, você pode consertar tudo isso para começo. Um tempo depois, o Barrett está quase terminando de fechar todos os furos que ele fez no galpão, quando o Cid se aproxima e perguntou, e aí, tá mais calmo? Mantendo assim certa distância, e o Barrett fala, meio envergonhado, desculpa. E aí o Cid fala que talvez ele tenha um trabalhinho assim que o Barrett possa ajudar. Ele fala que o Barrett não tá de todo errado em querer usar Mako. Não seria um problema desde que usasse só um pouquinho. No caso da Shinra, eles consumiam horrores, eram milhares de... Tá bom, no jogo não parece tanto, mas eu imagino que num mundo assim, que a gente fosse tentar ampliar Final Fantasy VII, deveriam ser milhares, tá? Pare de tirar a moral dos meus milhares de reatores. Existiam muitos reatores de energia Mako, todos eles sugando a vida do planeta. Talvez um pouquinho só para usar airship, não seria um problema muito grave, digamos assim. O problema não é em usar energia Mako, a questão é como extrair energia Mako, tendo em vista que não existe mais a Shinra para operar nada, para ter o conhecimento sobre o Mako que eles tinham, e não tem mais reator funcionando. Então, o que fazer, né? Eles vão ter que aceitar o mundo como um retrocesso ao carvão e o Chocobo sendo o meio de transporte terrestre mais rápido de todos. Eles não têm muito assim o que fazer. Talvez eles poderiam procurar um reator desativado e tentar reativar. Um reator em que ele não estivesse tantas pessoas em volta, porque todos os reatores, eles estão em volta de áreas residenciais. Na verdade, eles estão dentro ou próximos a uma área residencial. Então, como eles fariam aquilo? A questão toda não tá em, tipo, você não poder usar Mako. A questão é que todos ficaram com medo de usar Mako e com receio de usar Mako, porque o planeta, a vida dele foi consumida ao longo dos anos pela Shinra. Ele foi sendo destruído pela Shinra aos poucos. E no final das contas, quando o meteoro estava quase destruindo o planeta, quem salvou todos os habitantes foi o próprio planeta, foi o Lifestream. Então está difícil de extrair o Mako e as pessoas elas não querem fazer isso contra o planeta. Todo mundo se sente culpado pelo estado atual que o planeta está. Então o Cid chega e fala, não dá para você transportar aeronaves com carvão. Você não pode usar Mako. O que a gente faz? A gente vai usar óleo. E aí o Barrett fica, óleo, mas pra que vai usar óleo? Aquele negócio inútil, só serve pra você acender uma lamparina. E aí o Cid fala, não é inútil. O óleo, ele pode ser manipulado de várias formas diferentes a ser criado gasolina.
A questão é que durante o período de alta do carvão, começaram estudos sobre o óleo e sobre a manipulação dele para ser usado de formas diferentes. Só que no momento desses estudos foi descoberto o maco e aí foi deixado de lado todos os estudos sobre petróleo, óleo e tudo mais, e todos os focos de estudo foram voltados ao maco, sendo que a gasolina em si ela poderia gerar tanta energia quanto o maco já produzia. O Sid fala desse pequeno local onde era feito esses experimentos e esses estudos. Esse local não é longe de Rocketown, justamente porque Rocketown era o local para os experimentos espaciais da Shinra. Então o Sid leva o Barrett para esse local onde havia extração de petróleo, onde existia os estudos sobre ele, sobre a manipulação dele para gerar gasolina. Então é aí que o Barrett vê, depois de tanto tempo, a Shara, a esposa do Sid. Se você não lembra da Shara, ela é a engenheira e cientista, assim como o Sid também é engenheiro e cientista, que mora lá com o Sid em Rocketown, e ela participou de todos os projetos espaciais de foguete da Shinra e etc, etc. No jogo e aqui no livro, não dá muito, tipo, ah, meu Deus, eles são casados. Você fica tipo, porra, Sid, você é casado com a Shara, né? Só que no Dirge of Cerberus tem um momento em que você fala com o Sid e você pode falar com outras pessoas dentro da Airship, e aí um cara fala, ah, o nome dessa Airship é Shara, uma homenagem a Sid's wife, ou seja, é realmente a esposa do Sid. Eu acho que não precisa falar o óbvio, então é por isso que não existe nenhuma situação falando tipo, ah, eu sou a esposa do Sid, tá? Ou qualquer coisa do tipo. A questão toda é que o Barrett olha pra Shara e pensa, caraca, essa mulher não mudou nada com o passar do tempo, até que ele nota que na mão dela tem a marca da Geoshigma. O Sid pergunta se tá doendo, manda que ela não se esforce, então eles começam a conversar sobre combustível, né? Qual forma de usar um combustível decente, qual combustível usar. E meio que eles estão na situação de que eu preciso de um novo lugar porque aqui não tem petróleo mais. Então eu preciso procurar um lugar com petróleo, mas eu precisaria de maco para usar airships para procurar por petróleo, mas eu não consigo extrair mais maco. Então como eu vou conseguir maco para conseguir petróleo? Então eles ficam nessa frustração, e aí o Barrett fica, poxa, o planeta não dá nada de graça mesmo. E a Cheryl rebate, fala, não, o planeta dá coisas de graça, o planeta já deu demais de graça pra gente. A questão é que talvez não tenha mais aqui, só que talvez esse não seja o único núcleo de petróleo. Assim como o maco, ele existia vários setores ao longo do planeta onde podia ser feita a extração. Talvez o petróleo seja assim, mas a questão é onde encontrar. Então eles têm mais uma conversa sobre a importância das airships para desenvolvimento das pessoas, tanto em questões de saúde, quanto alimentação, quanto tecnologia, etc, etc. E o Barrett chega e fala, eu vou encontrar esse negócio, eu vou encontrar esse negócio de petróleo pra você, custe o que custar. Essa parte em Rocketown, onde ele decide que ele vai ir atrás do petróleo, termina com alguns dos pensamentos dele, que eu vou tentar falar, só que como meu inglês não é muito bom, talvez algumas coisas, sem querer, eu traduzo ao pé da letra, mas que eu acho que dá pra entender. Ele fala, ei planeta, ei todas as vidas pulsando nele, mesmo que você tente bater de frente comigo, vá em frente, dê seus tiros. Eu vou lutar de volta com tudo que eu tenho. Os únicos que podem bater de frente comigo são aqueles que se mantiverem vivos. Eu vou me manter vivo e eu vou trazer ou vou fazer um futuro para todos nós. Então ele volta para o workshop do Sakaki atrás da prótese dele. O Sakaki entrega uma prótese de uma mão feita em madeira para ele, e na hora que ele coloca, ele vê aquilo e ela é toda de madeira, nada de metal pela primeira vez, e ele se sente estranho. Aquilo ainda não é ele. E ele pede 1000 desculpas, fala, eu sei que você deve ter tido um puta trabalho para fazer essa prótese dessa vez, e mais uma vez eu não consigo. Eu vou sair mundo afora
procurando por petróleo, eu vou até os confins da terra, se for necessário, para que eu consiga. Eu não sei que tipos de monstros, bichos podem me atacar. Eu preciso levar a metralhadora, então não adianta nada. Eu sinto muito ter tanto trabalho para no fim das contas não usar. Então o velho vai até os fundos da loja e volta com uma prótese toda mecânica, toda tecnológica, com dedos articulados e fala: se você tiver muita dedicação e paciência, você pode acabar se acostumando e você pode até conseguir escrever com a ajuda dessa prótese. E aí o Barrett fica tipo: cara, isso é muito mais do que eu pedi. Então o velho responde: esse é o pagamento por você ter ajudado o meu sobrinho. Porém, como você não parecia estar muito interessado nesse tipo, eu simplesmente deixei ela de lado. E o Barrett fica tipo: poxa, desculpa, você deu um trabalhão pra fazer isso. Aí o velho fica tipo: não se preocupa, eu já tinha feito isso há alguns anos, então vá lá e volte quando você ter terminado a sua missão. Quando o Barrett sai do workshop desse cara, ele fica com os pensamentos de: eu quero escrever uma carta pra Marlene, e assim que eu conseguir aprender a usar essa mão, eu vou escrever uma carta pra ela. Não, quando tudo isso acabar, quando eu descobrir petróleo, quando tiver tudo bem, eu vou escrever uma carta pra ela. E aí ele tem uma vontade imensa de gritar, e é exatamente isso que ele faz. Ele grita: preste atenção, mundo, porque eu estou chegando. E assim terminamos o capítulo do Barrett do On the Way to a Smile. Pode parecer que o episódio ele foi menos denso do que o da Tifa ou do Denzel, mas é por causa que às vezes eu acabo deixando passar alguns detalhes, como o Barrett ficar tão ansioso e desesperado, pensando mil coisas ao mesmo tempo, que ele quer gritar e chorar muitas vezes. Na verdade, só uma vez que ele cita que ele quer chorar, que é depois da discussão sobre a garota lá, de falar ou não pro pai da menina que ele não vai conseguir cura em Midgar. E aí, na hora que ele tá prestes a aquele momento de explodir, é quando eles veem que na verdade não adianta mais, porque a menina já morreu. Então, mas ainda assim, o Barrett, na minha opinião, o capítulo dele foi um misto de angústias, de tipo, o tempo todo quero gritar pro mundo, de angústia e nervoso. E eu gostei bastante do capítulo dele, eu gostei bastante do episódio, não deu nenhuma margem para nenhum dos capítulos subsequentes. O capítulo do Denzel, ele dá margem pro capítulo da Tifa, o capítulo da Tifa dá margem pro capítulo do Barrett, mas o capítulo do Barrett não dá margem para nenhum dos outros capítulos. A questão toda é que, diferente do capítulo da Tifa e do Barrett, que eu tinha algo a esperar, e o da Shinra, que eu tenho algo a esperar por conta do Jeff Cerberus do filme, cara, Nanaki é um capítulo, é um episódio que eu tô tipo zero do que esperar. Eu não tenho noção do que vai vir. Eu imagino que seja algo a respeito do planeta Terra, também falar um pouco da morte do Bugenhagen, que foi muito rápida, basicamente você chega em Cosmo Canyon, o Bugenhagen tá mal depois de voltar lá do Forgotten City, e ele morre dando o Limit Break do Red 13, e eu fiquei tipo, não, cara, não. Então eu acho que devem explorar um pouco a morte do Bugenhagen, falar um pouco mais do planeta Terra, tendo em vista que Cosmo Canyon tem a maior parte da galera que é devota do planeta Terra, digamos assim, que respeita o planeta Terra e que nunca teve nenhum uso de Mako, por assim dizer. Então acho que o episódio Nanaki vai ser mais essa exploração de como o planeta Terra o planeta Terra não, é o planeta Gaia. Se não me engano, o planeta do Final Fantasy VII se chama Gaia, desculpa. De qualquer forma, eu acho que o episódio do Nanaki vai contar um pouquinho mais sobre como se deu o mundo depois de tudo que aconteceu, e também talvez conte como raios ele tem filhotes. Que é a pergunta maior da galera, é como caralhos o Red 13 conseguiu filhotes. E é isso. Se você não é um Moogle ainda, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você já é um Moogle, se você já se inscreveu, deixe o seu curtir e o seu comentário, porque ainda faltam mais
3 capítulos bonitinhos. E eu não vejo a hora de terminar. Eu espero terminar tudo ainda em outubro, para que no finalzinho de outubro comecemos com a série de Digi of Cerberus e ainda terminemos em outubro, novembro. Então vai ser novembro, dezembro e janeiro só de Digi of Cerberus. Eu não sei onde que eu vou colocar Crisis Core nessa meio todo pra tentar sair antes do remake do 7, né? A vida que segue, mó loucura. E é isso. Beijinhos, tchau, tchau.